Neste vídeo, eu vou fazer uma introdução a um assunto que é a giclagem do carburador. E uma das coisas que aterroriza algumas pessoas é a hora de fazer o acerto da giclagem. Algumas pessoas usam matemática, outras usam tentativa e erro, mas o importante é você aprender algumas coisas caso você ainda não sabe. Uma das coisas principais que você tem que dominar é o seguinte: o que cada um dos giclês faz. Quando você fizer essa memorização, então 90% do seu problema ele diminui. Entretanto, acontece algumas situações. Por exemplo, vamos pegar uma situação aonde você tem aqui o Venturi 24. Normalmente no Venturi 24 você vai usar o quê? 155 de principal, 115 de ar, 52 de marcha lenta. O injetor você tem uma opção do 40 ao 60. Ultimamente eu ando preferindo o 50. O que vai acontecer? Se você tiver o tubo pitot na tampa do seu carburador, esse 155 já ficou muito grande. E aí você começa a ter um excesso. Então você tem que recalibrar. E nisso você procura tabela, você faz vários estudos, faz cálculos, mas de fato, o que é que você precisa? Você precisa analisar o que está acontecendo no seu carro, para daí então você tomar um ponto de partida após você já colocar uma giclagem. Porque nos carburadores acontecem situações assim, ó. Esse carburador, ele tem um furo de marcha lenta nesse tamanho. Esse aqui, por exemplo, já tem um furo nesse tamanho. Normalmente, um furo menor, ele vai pedir uma marcha lenta maior. Mas também pode ser que um furo maior não altere em nada no giclê da marcha lenta, mas em compensação vai alterar na sua progressão. Vamos dizer, você vai ter uma progressão um pouco mais lenta aqui e aqui uma progressão um pouco mais suave, porque ela está melhor alimentada. Muitas vezes, e não é raro de acontecer, eu furo aqui dentro com uma broca de 1.8 para que o carro trabalhe melhor. Porque dependendo do que você está fazendo, você se obriga a colocar um lenta 70 porque o furo é pequeno e você precisa alimentar o carro. Então, você acaba tendo problemas e você tem que saber como resolvê-los. Normalmente, quando você tem uma situação aonde imaginaremos assim, você tem o fim da aceleração, você tem o início e você tem o meio. Aí, o teste que eu recomendo que vocês façam é o seguinte: você coloca a quarta marcha numa BR de preferência, 100 km por hora no painel,
E você precisa observar o seguinte: se o teu pedal ele está acima do meio, mantendo o 100 por hora. Porque se você estiver com o pé para baixo, o que significa? Que a borboleta está muito aberta. Borboleta muito aberta significa que ou você tem um gicle de lenta pequeno, ou você tem um principal muito pequeno. E aí é que começa a ficar legal o baile. Por quê? Aí você vai ter que começar a analisar os sintomas e os ajustes. Às vezes, você vai precisar de uma marcha lenta. Por exemplo, se você estava usando 52, talvez um 55, para que você consiga subir o seu pé para manter o 100 por hora, usando essa referência. Porque se você tiver tendo que abrir mais para manter o 100 por hora, significa que você tem algo errado na sua carburação. Esse é um ponto. E como eu descobri isso? Fazendo testes. Muitos testes. E eu venho fazendo isso já faz muito tempo. Agora, existem outras formas de fazer. Mas eu prefiro fazer assim. Quando você tem uma maior velocidade com a borboleta mais fechada, você consegue economia e performance. Quando você tem que abrir muito a borboleta, seja na arrancada, seja até mesmo para manter o 100 por hora, tomando o 100 por hora como referência, significa que você tem um problema no seu carburador. Esses problemas eles serão identificados da seguinte forma: poderá ser o gicle de lenta, pequeno ou grande, e também o principal pequeno ou grande. O principal você vai entender que ele está pequeno, porque você vai ver que o carro não passa muito de 100 por hora e ele acaba a energia, como se acabasse, como se desse uma cuba seca. Ao passo que quando você tem uma marcha lenta, você vê que ele vai bem até um ponto e de um ponto para frente ele vai perdendo força e não desenvolve. Mas isso você tem que fazer e exercitar para poder chegar na solução de que você ou tem um lenta pequeno ou tem o principal pequeno. São essas situações. A outra situação que você deve analisar é o seu ar. Por quê? Se você tem um ar, por exemplo, 100, o seu principal ele vai entrar antes. Então, se você tem um principal de 155 e você colocou um ar 100, você está enriquecendo brutalmente o seu carburador. Para você poder usar o ar 100, você vai ter que reduzir drasticamente o principal. E drasticamente vai ser lá para um 130, 125, 120, 115. Olha o tanto que vai cair. Se você estiver usando o tubo pitot, sem o tubo pitot ele vai ficar ali na casa de uns 140 mais ou menos. Dependendo do que você tem no seu motor, seja de comando, seja de cilindrada. Então você precisa analisar algumas coisas antes de você fazer as alterações. E uma delas é o que o motor está te dizendo. A outra coisa que aconteceu muito no Groove é o motor quente. Tá andando bem, mas tá quente. Eu tenho o termômetro. Então o que acontece? Você acaba tendo uma mistura pobre em alguma situação. Ah, mas o carro tá andando bem. Sim, mas tá quente demais. E aí você está tendo aquecimento. O que tem que fazer? Mexer no principal. Que poderá estar rico ou poderá estar pobre. Tem mais essa questão também. Muita gente vai achar que o motor só aquece por mistura pobre, mas a mistura rica também faz o motor trabalhar diferente. Então, quando você vai fazer
um tipo de ajuste, você tem que observar algumas coisas. O furo é um deles e a sua progressão. A média e a alta. E às vezes você tem que ir numa BR, por exemplo, e testar o quanto é que seu carro está desenvolvendo. Porque, um exemplo, a sua primeira marcha, ela pode ir até 40 por hora. A tua segunda, ela pode ir até 60. Mas, às vezes, quando vai chegando perto dos 60, já não tem mais força. Significa que alguma coisa está errado. Junto com isso tem um ponto de ignição. Muito adiantado, você perde potência. Muito atrasado, você perde potência. Um pouquinho adiantado e um pouquinho atrasado, você pode ter o meio termo. Mas, até onde é que pode? Aí é você que tem que ver no seu carro. Porque o seu carro tem desgastes diferentes do meu. E aí você começa a fazer o seu ajuste. Então começa assim. Então você tem que observar. Porque, por exemplo, eu já fiz ajustes em carros onde você consegue levar a segunda marcha até 80, até 70, até 65, até 60. Então tudo isso demanda de motor para motor. Aquela Kombi que deu 100 de painel, tem aí vídeo no canal, os ajustes foram feitos em cima disso. Tentativa e erro até você conseguir tirar, às vezes, um pouquinho de mistura rica em alguma situação. Aí você faz a calibração e o motor funciona bem. Às vezes acontece de você ter um carro que ele não tem uma boa elasticidade no motor, parece que está meio preso, você dirige, ele não fica tão 100%, vamos dizer assim, tão liso de aceleração, por causa disso. Às vezes você tem alguma situação tirando a sua potência, e pior fica quando você tem o econostat. Aí você imagina, você tem um econostat, e você tem o principal, e tudo isso jogando um monte de gasolina, tudo numa hora só, e o que acontece? Você perde potência. Aí você vai trabalhar com o ar, que é esse giclezinho aqui. Então, às vezes você vai ter que atrasar o seu principal para que caia após o econostat. E aí você vai ter que ir fazendo testes para você poder chegar no que você quer. Que o que eu estou falando não é uma regulagem de tabela. Se você quer uma regulagem de tabela, tem várias aí na internet. O que eu estou dizendo é você tirar e aperfeiçoar a giclagem do seu carburador. Que, por situações de um furo maior ou menor, trabalhará de uma forma melhorada ou piorada. Depende de todo um conjunto. É assim que funciona. Claro que existem outras situações. Tem essa questão também aqui do injetor, que normalmente ele deveria trabalhar assim. Tem carros que isso aqui está para dentro e também atrapalha a sua performance. Então, não quer dizer que usar um principal 155 seja errado. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que muitas vezes você precisa melhorar, porque em algumas situações, por exemplo, igual do Venturi 24, todo mundo tem giclagem. É só você digitar no YouTube, aparece todo mundo com giclagem. Quando você vai para um Venturi 20, por exemplo, você já não tem uma vasta configuração de giclagem igual de um PIC 30. E o porquê isso? Porque são poucas pessoas que faz, são poucas pessoas que posta. Então você não tem uma vasta opção de giclagem. Aí você vai começar com o que, por exemplo?
analisar algumas coisas. Ah, o motor é um 1300. Estou usando um W100, por exemplo. O que você já de imediato vai pensar? Vou usar um 125 de principal, talvez um 130. Vou colocar um lenta de 60 e vou colocar um 130 de ar. Por quê? Para você atrasar o seu principal e o lenta trabalhar na progressão por mais tempo. Depois vai entrar o principal e aí você vai começar a fazer a sua calibração. Ah, mas eu quero usar um 140 de principal. Então o lenta ele vai cair para 55, 52 e aí você vai começar a desenvolver a sua giclagem a partir disso. Então primeiro você já imagina que para alimentar um 1300 com W100 você vai precisar de um giclê de 130 a 125 ou 135, se você não tiver tubo pitot e nem econostat. Se você tiver, a conta muda. Isso é um parâmetro. Aí você vai fazer o seguinte: ah, eu coloquei o 130 de principal, eu tenho aqui um ar 130 e eu tenho um lenta 60, por exemplo. Você ligou o motor, deu uma volta na quadra e o motor continua balançando, você vai fechando o parafuso da mistura e vê se a lenta fica estabilizada. A lenta está funcionando com uma volta, meio que estabiliza, mas eu ainda sinto cheiro de combustível. O que você vai fazer? Você vai para a estrada. E aí você começa a ver se você tem final ou se você chega a 100 por hora, a posição que está o pé. E tenta ir além disso para ver se ele chega no 140. E o tanto de tempo que demora e o som do motor como ele vai estar, mais agudo ou mais grave. Feito isso, você ainda continua sentindo o cheiro de combustível. O que você pode fazer? Baixar o lenta de 60 para 55. Depois disso, o que você vai fazer? Monta e vai para a rua. Aí você vai perceber que ficou muito ruim de progressão. Parece que o carro perdeu força. Volta aos 60 e diminui 5 no principal. Feito isso, você vai de novo para a rua e vai testando. Aí você vai dizer assim, tá, mas aí eu cheguei num valor de 122,5 e 60 de marcha lenta e o carro bate, pega, funciona, acelera, liga. Eu consigo ir até os 140, eu estou com o pé mais para cima do meio a 100 por hora, está regulado? Provavelmente sim. Agora, você pode dizer o seguinte, ah, mas eu só consegui essa regulagem com 70 no principal. Por quê? Muitas vezes você pode ter um furo muito pequeno e ele restringe, então você tem que colocar um principal gigante para poder compensar o furo. Então você tem que analisar isso também, que às vezes de tanto apertar e frouxar, e aperta e frouxa, ele acaba encostando essa ponta aqui, se você apertar demais, por isso que você tem que ter parcimônia para lidar com o carburador, e esse biquinho aqui ele acaba esmagando lá dentro e tampando o furo, então você tem que observar isso aqui. E cada caso vai ser um caso. Então depois disso, você vai trabalhando a sua giclagem. Ah, mas a cor da minha vela tá marrom. Sim, é desejável, porém você tem que observar se você não está tendo na sua progressão mistura rica. Se você não está tendo de média, que é a hora que vai encontrar o lenta com a efetividade do principal, e ali vai dar um excesso. E aí você vai controlar isso aí com o seu
respiro de ar. E aí você vai fazendo a sua troca de ciclagem até você conseguir chegar no refino do seu carro. Porque se você passar essa ciclagem para outro carro, talvez não vai dar certo. Vai ficar parecido, mas ainda não igual por questões de que você está lidando com um tipo de carburador e o carro da outra pessoa vai ter outro tipo de carburador e também um outro tipo de motor, porque isso também influi na sua regulagem. E você vai chegar nessa ciclagem, você vai chegar nessa configuração fazendo tentativa e erro. Eu já vi situações onde a gente teve Venturi 24 funcionando com 137,5 de principal, quando deveria ser o 155, vamos dizer assim. Só que por alguma questão o carburador ele ficou melhor com 137,5. Então são coisas que você fazendo e analisando. Tampas de carburador dupla não é tudo igual, tem as suas diferenças, mas de qualquer forma você pode sim usar um cálculo, mas o feeling do negócio é você fazendo e testando. Óbvio que para você chegar num ponto de você testar e tentar melhorar a ciclagem de um ponto bem específico, você precisa ter vários principais, vários de ar, injetores, lentas. E aí é onde começa o monta e desmonta. Tudo isso daqui são as últimas tentativas de melhoria do Groove. Então não acabou. A gente ainda está tentando achar a melhor configuração. E o que vai fazer isso acontecer? Tentativa e erro e melhora para ver de final, para ver a média, para ver de baixa e para ver a arrancada. A elasticidade da primeira, porque tem situações que você acelera na primeira marcha ali 40 por hora, ele já para de empurrar. Você passa a segunda, ela vai até perto dos 60 e não vai mais. Então, tudo isso está relacionado a quê? A sua calibragem de marcha lenta com o principal e econostat, tubo pitot, tudo isso você tem que analisar. Tem essas questões também aqui dessa flautinha, que dependendo do furo que você faz aqui, vai ser um tipo de alimentação que você vai ter na progressão, no final. Então, assim, são uma série de coisas que você precisa ir fazendo e testando. E sempre você precisa observar o que o carro está dizendo para você. Então, nem sempre você pode simplesmente ignorar e achar que é daquele jeito mesmo, porque não é. Muitas das vezes não é, e você acaba tendo que desenvolver aí as suas técnicas para chegar no melhor ajuste. Uma outra coisa que você tem que tomar bastante cuidado, poucas pessoas falam isso na internet, ou pelo menos no YouTube, é o seguinte: esse giclê ele está encostando praticamente aqui no fim. Tem uns que até encosta. O que acontece com isso aqui se ele encostar? E você de repente deixar ele mais frouxo, ou colocar uma roelinha aqui achando que vai melhorar, você vai causar um excesso no teu carburador. Isso é um problema. O assentamento lá dentro, ele é vital para o bom funcionamento. Então não adianta você colocar a argolinha, a roelinha, que você vai causar um problema. Se você tem um problema de estar passando
ou de repente pingando gasolina aqui pelo lenta, você testa com um spray. Coloca o spray aqui e vê se aqui está passando. Se não, não adianta você colocar, que você vai colocar um defeito no seu carburador. E aí depois não adianta você achar que é assim mesmo ou que está tendo entrada de ar falsa, porque o problema está nessa questão aqui. A outra questão, igual por exemplo esse aqui, já tem até uma bucha, que é justamente para te resolver isso aí. E da mesma forma, ele vai até o fim. Porém, em algumas situações ele fica um pouquinho mais duro, e aí você tem que usar uma ferramentinha. Entretanto, se aqui fosse o caso de você usar, você tem espaço, porque ele chegou até o final. É possível ver que ele atravessou e encostou, diferente desse aqui. Então são situações que você também tem que observar. E às vezes, quando você acha que o teu carro está com uma progressão esquisita, parece assim uma preguiça em se desenvolver logo na primeira marcha e segunda marcha, o que você faz? Você pode vir aqui, frouxa, e apenas dar uma encostadinha bem de levezinha assim, e faz o teste. Se ele estabiliza a marcha lenta, você pode ter um lenta pequeno ou algum problema aqui no seu marcha lenta. E isso aqui quebra muita regulagem. Tem pessoas que às vezes já vai achando que é ponto, achando que é bomba, e às vezes o problema é bem simples e ele está no marcha lenta. Então isso aqui também é uma coisa bem comum de acontecer, e eu já vi pessoas dando informação errada devido ao assentamento disso aqui estar deficiente. E acontece bastante. Então, na mecânica, seja ela qual for, sempre que você precisar colocar alguma coisa que não faz parte daquilo dali, você precisa parar e pensar, porque alguma coisa está errada. Ah, eu preciso calçar o lenta. Opa, tem alguma coisa errada. Ou no parafuso, ou no alojamento. Mas eu disse no início do vídeo que você poderia ter isso aqui tampado. E nesse caso aqui é menor. Nesse outro caso aqui é maior. Ah, então eu posso furar de todos os carburadores? Não, você precisa primeiro entender o que está acontecendo no seu carburador. Porque às vezes você não tem uma progressão tão lisa devido que você tem problemas no marcha lenta. Às vezes você tem uma deficiência lá na terceira marcha esticando, porque o lenta não está alimentando corretamente. Então você simplesmente desmontar um carburador não é o caminho. Você precisa analisar algumas coisas ou alguns defeitos peculiares que pode acontecer nessa pecinha ingrata chamado carburador. Até porque a gente está lidando com peças que já estão há bastante tempo na estrada e sofrem algumas mutilações. Por exemplo, isso aqui não era para estar aqui. Não faz parte do carburador. Então você precisa fazer suas análises antes de você partir para algo radical. E você entendendo que o respiro de ar pequeno vai adiantar o principal e ele maior, quanto maior for, ele vai atrasar a entrada do principal, vai acontecer o seguinte, você vai entender que muitas vezes o seu pé está chamando a potência para baixo do meio porque você tem um ar muito grande ou um principal pequeno junto com um ar grande. Aí você precisa fazer suas análises, entender se o teu carburador tem tubo pitot, se ele tem econostat, vai mudar a giclagem, provavelmente para baixo. Vai ter giclês pequenos
mas o seu carro vai funcionar bem, porque mudou-se a mecânica de funcionamento. Quando você não tem um turbo pitot, você põe um lenta um pouquinho maior, você coloca um principal um pouquinho maior, e quando você começa a carregar ele de coisas, você tem que diminuir. Igual aconteceu no Fusca Itamar, que ele tem, se eu não me engano, um principal 125, junto com um lenta 45. E você pode usar isso aí no seu carro? Você até pode, só que você precisa ver se o carburador é igual. Ah, meu carburador não tem nada, eu posso colocar o 125? Depende. Mas provavelmente não, porque vai dar falta. E aí você vai ter que começar mudando o giclê. Esses giclês que eu mostrei nessa bandeja são giclês que eu uso para fazer os ajustes que eu preciso para sair de uma tabelinha e fazer algo refinado, algo único, aonde eu consiga ter a melhor expressão na primeira marcha, a melhor na segunda, melhor na terceira e uma quarta que me leve até o fim do ponteiro. E através disso, tem vídeos no canal de uma Brasília 1978, ela a gente conseguiu expandir bastante, nela tem um W100 apenas, e o restante é tudo original e é uma Brasília que anda bem, mas foi feito apenas um refino de giclê. E também tem uma outra questão que funciona da seguinte forma. Eu não vou conseguir mostrar, provavelmente por causa do vídeo, mas eu tenho os giclês e eles são de medidas diferentes. Então tem mais isso também. Às vezes você vai comparar e dá diferença de tamanho do 130, do 140, enfim. E ali eu tenho todos os giclês de principal da Solex, todos os de ar, todos os de injetor, todos os marcha lenta, para isso mesmo, para testes. A gente passa um bom tempo montando e desmontando, mas a gente consegue uma performance que outras pessoas nunca vão nem imaginar que é possível de um carburador. E o que você precisa para chegar num nível aprimorado e deixar o seu motor extremamente bem alimentado, extremamente regulado, de uma forma onde você consiga economia, andar bem, fazendo esses passos, trabalhando com o principal, trabalhando o corretor de ar. E aí você pode tirar um pouquinho daqui, você pode fazer o veneninho, você pode fazer várias alterações que irão te ajudar. Essa questão do furo, só faça se você tiver consciente do que você está fazendo e não faça furo maior que 1.8. Porque até 1.8 eu fui. De 1.8 para frente eu não sei se seria ideal. O limite sabemos que seria 2 milímetros. Mas 1.8 trouxe resultados de engasgadinhas, às vezes na primeira marcha, ou o meio da segunda, ou numa situação onde eu estou já de carga baixa na segunda e eu preciso retomar, eu só afundo o pé e o carro dá um salto para frente. Tudo isso você vai conseguir fazendo o quê? Tentativa e erro e observar o que o seu carro está te dizendo. Se você está na quarta marcha ou na terceira marcha, 4.100 RPM, você escuta um griladinho, você pode ter um problema de ponto muito adiantado. Aí você vai trazer o seu ponto para, um exemplo, se estava em 15 para 12,5. Aí você perde de baixa, porque nessa situação o 15 era o ideal. Aí o que você tem que fazer? Abrir o distribuidor e pesar um pouco mais os centrífugos, para que ele não avance tanto. É uma ciência, são tentativas e erros, e tentando sair da sua zona de conforto. Senão você não consegue
extrair o que de fato o seu motor pode te proporcionar. E lembre-se sempre, o distribuidor ele é uma ferramenta fundamental para o funcionamento do seu carro na questão de curva de avanço. Eu havia falado da vez passada que você tem uma situação que é essa ponta fora de centro. Aqui é um caso onde eu tenho a ponta do rotor apontando aqui, enquanto a aranha está nesta posição. Eu tenho um deslocamento e esse deslocamento poderá me complicar quando eu tiver aqui a tampa e não casar com o fixo da aranha. Significa que o meu ponto ele não vai ficar legal e eu vou ter problemas. Depois disso, o centrífugo que fica aqui, eu também tenho que trabalhar. A outra coisa que você precisa prestar atenção é a seguinte, é o tanto que isso daqui avança. Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho a aranha zerada e agora eu vou puxar todo o centrífugo, que a ação dele depende das molas. Então eu tenho tudo isso aqui. É muito. Tudo isso aqui é muito. Provavelmente a minha curva de avanço está debilitada nesse distribuidor aqui. O que vai acontecer? Quando você somar o seu 15 graus inicial com mais a cápsula, que deve dar mais uns 13, aí junto com esse aqui, vai chegar quase a 50 graus. Então, você vai ter o quê? Uma perda de rendimento de final. Então, falar de carburador também é falar de ignição. Se você tem uma ignição boa, a chance de você acertar o seu carburador corretamente também é boa. Então, você vai ter que fazer as suas alterações de acordo para você conseguir chegar no seu máximo, extrair o máximo do seu motor. E é tentativa e erro, na maior parte das vezes, e observação. Observar o seu escape, se ele está muito preto, com picumã, significa que a tua mistura em algum ponto ela está rica. Porque se você não tem cheiro de gasolina mal queimada na marcha lenta, significa que tá ok, mas às vezes você tem um excesso de alta. Por ter econostat, tubo pitot, aí tem que observar o que é que você tem no seu carburador. Depois disso você vai ter que ou tirar um pouquinho do principal ou trabalhar no respiro de ar e assim você vai ter que ir fazendo o seu balanço para chegar na melhor opção. É um assunto que é bem legal, eu gosto muito. É uma pena que eu não consigo fazer alguns ajustes andando com o carro e mostrando a diferença, mas para você entender funciona assim. Sempre que você tiver 100 por hora, observe o seu pedal. Se ele tiver muito chegando no meio e muito para baixo do meio, significa que você tem problemas de carburação. Ao passo que se você chegar no 100 por hora com o pé muito em cima, também significa que você tem uma mistura muito rica. Aí você tem que fazer suas observações e os seus respectivos testes. Então o carburador ele é uma coisa simples, mas ao mesmo tempo é uma coisa um pouquinho complicada, porque você precisa sentir o feeling do seu motor. Para um iniciante, muitas vezes tudo isso que eu falei é difícil, mas se você começar a observar as trocas de marcha, seria legal você ter um RPM no seu painel e você começar a observar as trocas de marcha. Ah, eu não tenho RPM, é caro, não quero pôr. Então você trabalha o seu ouvido para você observar que tipo de som que você tem a 4.000 RPM,
qual é o tipo de som que você tem a 3, qual é o tipo de som que você tem a 5. Ah, mas o meu motor não vai chegar a 5.000 RPM. Se você trabalhar bem, chega. Porque às vezes não chega porque ou falta combustível ou está caindo combustível demais. E aí isso aí te rouba giro, te rouba potência e a aspereza do motor. O que a gente sempre faz é pegar a giclagem pronta, né? Ou liga para alguém, ou me passa a giclagem aí, cidadão. Aí o cidadão vai e passa. E aí você coloca, funciona. Mas às vezes não é exatamente o que você precisa. Porque necessita de um refino para o tipo de carburador que você tem. Claro que Venturi 22 você encontra a giclagem muito fácil. O 24 também tem de várias formas, mas aí quando você vai para um 26 já fica um pouquinho complicado. Quando você vai para o 28, aí complica um pouco mais. Eu não tenho visto na internet ninguém fazendo Venturi 28 andando de fato. E na época que eu fiz, eu usei a base antiga. Teve uma outra situação também que eu tentei colocar. Tem vídeos aí no canal de algum tempo atrás. Eu tentei colocar os difusores do Opala, mas não deu certo. Eu desisti da ideia porque para funcionar ele teria que, o secundário teria que ser úmido, mas ele seco, só o fato de colocar ele aqui não trouxe resultado nenhum nos meus testes. Então eu abandonei. Que era quando eu coloquei ele aqui por cima. E eu me lembro que eu estava com o Venturi 28 já, que eu precisava de ter um pouco mais de potência ali após a segunda marcha. E eu achei que seria uma boa ideia colocar ele, é um tubinho que a gente coloca aqui, só que não trouxe o resultado que eu queria, mas eu consegui espremer todo o que eu precisava da giclagem do Venturi 28. Aí depois eu precisava chegar no 30, mas eu achei que seria uma caminhada muito ruim, e aí foi que eu fiz o 2630, usando a ideia do Groove, do Jenny Berch. E se mostrou uma opção muito bacana. Porém, não tem giclagem, você tem que fazer isso aí que eu estou fazendo, testando e tentando extrair o melhor. Então, sempre que você for fazer uma giclagem do zero ou que você ache que possa melhorar o seu carro, observe algumas situações e tenha sempre como referência o 100 por hora. Numa BR, uma coisa que eu sempre falo, o motor, ele conversa com você. Basta você saber ouvir. Então, sempre que você estiver dirigindo, há algum tempo, você desligue o som do seu carro e ouve o barulho do motor. Porque ali você vai descobrir coisas que você normalmente não prestaria atenção. Entre eles é o som que ele faz a 100 por hora. Muito agudo, muito grave, um som médio, e isso também depende do seu tipo de escape. E também tem uma questão, como eu dirijo o meu carro bastante, então eu sei o que ele está pedindo só no fato de eu ligar ele. Então, assim, você precisa desenvolver o ouvido e depois disso você aplicar as possíveis correções de giclagem. Ah, mas eu gosto do jeito que tá e não vou mexer. Não tem problema nenhum. O que eu estou falando é para uma pessoa que ela quer extrair o suco do seu carro, que ele quer levar a rotação mais alta e ter uma linha linear e um carro que dê prazer de dirigir. Um dos pontos cruciais, igual eu já falei antes, é preste atenção quando você está a 100 por hora e aí você vai ver a posição que está o seu pé no acelerador, considerando que você sabe
o máximo e o mínimo e o meio, e a partir disso você começa a fazer as suas giclagens e regulagens. O parafuso da mistura, ele depende muito de como é que você vai fazer a sua regulagem. Existe N tipos de regulagem e N tipos de situações. O que eu costumo fazer é o seguinte: eu vou abrindo o parafuso da mistura, a rotação vai cair, obviamente, e eu começo a fechar. No ponto mais alto, aonde a rotação está mais alta, é ali que eu deixo, faço isso no outro carburador e está resolvido. Mas ainda acontece em algumas situações que eu preciso abrir um pouquinho, porque fica dando uma falhadinha quando você chega na lombada, e é uma das razões que às vezes eu tenho que abrir um pouquinho. Mas isso também varia de carro para carro, não é todo carro que pede isso. Mas até no PIC 30 o que eu costumo fazer é ir fechando o parafuso da mistura. O pico mais alto de RPM é ali que eu deixo. Alguns também precisa voltar um pouquinho, outros não, mas o parâmetro é esse. Rotação mais alta, eu paro ali. Ficou falhandinho numa passada de lombada, por exemplo, eu abro um pouquinho e testo até resolver. Por algum motivo acontece isso, pode ser uma questão de ignição, talvez, que às vezes acaba dando uma enroscadinha. E esses tipos de falhas pequenininhas assim, é que você gasta mais tempo resolvendo, mas se você aprender a conviver com elas, também não tem problema nenhum, só não é um carro legal de dirigir porque tem sempre ali que você já fica esperando aquele tranco, aquele negócio. Esses trancos de segunda em lombada, eu já tive por causa de rotor, já tive por causa de vela, já tive por causa de cabo, já tive por causa de tampa. Então também cabe a você tentar descobrir aí qual é o problema. E uma outra coisa também que acontece muito é essa bobina impulsora. Às vezes ela dá um tipo de defeito que quando você tá de segundinha ali também ela fica cortando. E é horrível de você fazer os testes nela, mas tem vídeo no canal aí, já tem vários vídeos, já tive muito problema com isso daí. Por isso que tem bastante vídeo sobre o assunto. Então você consegue começar a entender o que está acontecendo no seu carro. Uma outra coisa que me perguntaram: está vazando no eixo da borboleta. São algumas possíveis situações. A sua boia ou a sua agulha tem problema, ou a sua bomba está fazendo muita pressão. E não precisa você trocar o carburador, porque já teve pessoas falando disso. Não precisa, você precisa regular. E aí, depois que você regular, ajustar, você vai resolver esse problema. Mas eu já troquei vários, já tive várias situações e não funciona. Porque ou você está testando errado, ou a peça nova que você colocou tem defeito. E aí vai ficar pingando, e pinga nesse aqui, pinga no PIC 30. E tem que ter cuidado porque isso aí põe fogo no carro. Principalmente no PIC 30. Eu espero que esses vídeos que eu já comentei sobre comando, sobre ignição, essa situaçãozinha aqui é uma das que mais rouba potência do seu carro. A outra que vai te roubar muita potência é essa aqui também, quando o centrífugo avança demais. E a sua carburação errada, muito rica, ela também vai te trazer problemas. Talvez não um escape ali com a parte preta, com picumã, mas às vezes você tem outros problemas. Mas eu posso usar a vela como parâmetro? Pode e deve. Só cuidado para não ficar tirando e colocando vela, que você pode espanar o cabeçote, mas você com o feeling você pode chegar
em bons resultados. A outra questão é qual? Evite de colocar um giclée e ir até a esquina e voltar. Você tem que dar uma volta grande para você poder esquentar esse motor e observar coisas que a frio não vai acontecer e numa temperatura média vai acontecer e a quente vai acontecer. Porque acontece muito disso também. Então é observação quando você entra numa questão de preparação. Numa situação de você fazer uma dupla carburação para um 1300, para um 1500, que não tem muito material, pelo menos eu não vejo muito material disso, diferente do Venturi 24, você requer um pouco de atenção que você consegue. Depois disso, você vai resolvendo os problemas e a giclagem vai acontecendo. Depois você descobre o ar ideal, depois você descobre o principal ideal, depois você descobre o injetor ideal, porque em algumas situações o 40 vai muito bem, em algumas situações teria que ser o 70, 50, e aí, mas na gasolina, na gasolina. E aí você tem que começar a fazer o seu tipo de giclagem. Cada carro naturalmente vai receber um tipo de giclagem, porque os carros já não são novos, já tem desgaste. Tem a questão também de temperatura. Uma pessoa que mora num lugar quente, provavelmente ela vai usar uma giclagem um pouquinho diferente da que a gente usa aqui no dia a dia, se ela entrar nessa questão de performance. Do contrário, coloca da tabela e monta e vai funcionar. Mas o que eu estou falando é que entre funcionar e funcionar bem, tem um caminho bem grande para você fazer estudos. E se você quiser fazer os ajustes, vai ser interessante porque você vai aprender muito e vai deixar um pouco de lado a tabelinha. Dá mais trabalho? Dá, mas você vai conseguir chegar numa performance bem legal. Eu espero que esse vídeo também te ajude, de repente, aí a te conduzir numa giclagem que seja perfeita e que o seu carro ande bem. E não se esqueça, curva de avanço, ignição, carburação estão ligadas entre si. Porque se você tiver uma falha em algum lugar, vai complicar a forma de dirigir, vai complicar o ajuste. Então tenha certeza que você vai começar com isso, mas o seu carro ele está bem legalzinho na parte de ignição para poder você ter sucesso. E não se esqueça de observar isso aqui. Às vezes está muito errado e você está perdendo aí um pouquinho mais de potência devido a uma peça paralela ou com defeito ou alguma situação assim. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.